Boa noite. Fixando o tema aqui. Adriana, Ludmila, bem-vindas. Como vai? Amanda, Gustavo. Eu tenho certeza que todo mundo aí conhece alguém que precisa saber do que a gente vai falar aqui hoje, que é sobre intestino. Todo mundo precisa. Voltei. Então, clica no aviãozinho, manda para quem você conhece, que essa pessoa precisa saber sobre o que a gente vai falar. A gente tá dando reflexo aqui. Vão chegando, se assentando. Sejam muito bem-vindos. Esperar a Ana chegar e aí a gente solicita para ela entrar. Acho que é aqui. Boa noite, Daniel. A gente vai falar sobre intestino, emagrecimento, saúde. Fabiana, seja bem-vinda. Cliquem no aviãozinho e manda a live para quem vocês conhecem. É um assunto muito legal, emagrecimento, intestino e saúde. Tá tudo relacionado, por mais que a gente ache que não. E a Ana, ela é especialista nisso, vai comentar sobre isso com a gente. Esperar ela chegar. Vão se assentando aí. Carmen, seja bem-vinda. Falar com ela aqui. Intestino é um tema que todo mundo tem que ouvir sobre. Às vezes a gente acha que tá tudo bem, a gente tem uma noção de normal que não é real, né? E a Ana fala muito disso no Instagram dela, ela lida com isso no dia a dia dela, é a especialidade dela, o trato gastrointestinal como um todo, então ela vai ter bastante coisa interessante para falar com a gente e relacionar tudo isso com emagrecimento. Amanda, seja bem-vinda. Se vocês conhecem alguém que precisa saber disso também, a relação do intestino, emagrecimento, saúde, clica no aviãozinho que tem aí embaixo e manda essa live para a pessoa, tá? Sejam bem-vindos. Só esperar a Ana entrar. Boa noite, Amanda. E aí a gente começa. Daisy, seja bem-vinda. Meu copo super adulto, né, gente? Como sempre. Só esperar a Ana chegar e aí a gente começa o nosso papo sobre intestino, emagrecimento e saúde. Tá tudo interligado e a gente nem tem noção. Ela deve estar vindo. Vamos aguardar. Eli, seja bem-vinda. Boa noite. Vamos falar sobre intestino, emagrecimento e saúde hoje. Tema muito legal. Oh, Jesus.
boa noite. Mandem a live para os amigos de vocês. Todo mundo tem que saber um pouquinho sobre intestino, tá? Ótimo assunto mesmo. Ingrid, boa noite. Boa noite, Franci. Sejam bem-vindas. Ela está chegando para a gente começar a falar sobre intestino, emagrecimento e saúde. Chegou! Vamos esperar ela solicitar e aí a gente começa nosso papo. Vamos ver. Olá! Oi, olá a todos, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tá dando para me escutar direito? É Tá ótimo. porque os meninos estão lá fora gritando alucinados, então A vida de mãe, né? se tiver muito barulho, vocês Não, avisam que eu tava procurando um fone e eu mas simplesmente tá não ótimo. achei. Não Tá achei o ótimo meu assim. fone. E aí, Então, tudo bem? boa noite, tudo bem, Mayara? Boa noite, pessoal. Tudo bem. Ana, primeiro, muito obrigada por ter disponibilizado um pouco do seu tempo. Você que é mãe, médica, produtora de conteúdo, eu nem imagino como que é a sua vida. Então, muito obrigada por ter separado um tempinho para mim, para o meu público, para o seu, enfim, para a gente falar sobre esse assunto que eu acho que eu sou apaixonada e com certeza eu vou ter mais contato com isso na minha vida profissional, porque é um tema muito legal, intestino, saúde, emagrecimento e tá tudo relacionado. Então eu vou deixar você se apresentar aí. O povo adora. Assim, eu acho fantástico que esse assunto tenha vindo tanto à tona, porque intestino é simplesmente uma coisa fantástica. Tudo na nossa saúde passa pelo intestino, não tem como a gente separar Exato. o nosso intestino da nossa saúde. Então, assim, eu acho isso é uma coisa fantástica, é apaixonante, é um assunto assim, apaixonante. Felipe, boa noite, Felipe. Pode continuar, desculpa. Não, imagina, eu vou dar só uma limpadinha aqui. Licença, gente, que eu tô achando meio borrada, eu não sei se é a minha luz. Sem Pronto, problema. melhorou. É porque, assim, às vezes as crianças pegam lá e fica Ah, mais eu sei. dedo, É, dedinho na tela. dedinho na tela. Pode se Pois é, apresentar, Ana, por favor. eu sou Ana Marta Moreira, né? Sou médica, cirurgiã, trabalho com doenças do aparelho digestivo. E a grande paixão aí nesse assunto que é intestino, e é sempre um prazer encontrar pessoas dispostas a falar sobre esse assunto, que é um assunto tão maravilhoso. Então, É. Muito obrigada, então, por você ter aceitado participar dessa live. ai, Eu vou, é, antes da gente começar a falar sobre todos os assuntos que a gente separou, eu vou falar um pouquinho sobre o porquê desse tema, né? uhum. Emagrecimento, intestino e saúde. No meu Instagram, eu costumo falar bastante sobre emagrecimento. O principal assunto que a gente trata é sobre emagrecimento. Esse é o foco lá. Eu tento mostrar de uma forma simplificada como que as pessoas podem emagrecer só comendo como a gente foi feito para comer, de forma fisiológica, mas enfim. Então, fica estabelecido, né, na nossa cabeça, assim, essa relação entre a alimentação e o corpo, né? E o impacto dos alimentos na estética, seja para perda de gordura, seja ganho de massa muscular, mas sempre tem essa relação bem forte. Mas eu sempre tento trazer, e um dos intuitos da live foi esse também, que eu achei o seu perfil e achei que era uma oportunidade, é trazer para a memória das pessoas, para elas não esquecerem que o principal objetivo de comer é se nutrir. Então tem tudo a ver alimentação e saúde, e aí que entra também o intestino no meio, né? Porque se a alimentação impacta diretamente na saúde intestinal,
a saúde como um todo está envolvida também, porque o intestino lá pode ser um lugar saudável e que gere saúde, ou pode ser um lugar com alguns probleminhas que comece alguma doença ali, né? Exato. Então, acho que eu sempre tento trazer à tona esse assunto, por isso que tem toda essa relação do emagrecimento, intestino e saúde. Além de que depois a gente vai tirar essa dúvida ao longo da live com você, da possibilidade do intestino impactar no emagrecimento também, que é uma dúvida real das pessoas e que pode influenciar, enfim, no processo de emagrecimento delas e no sucesso ou não do emagrecimento. Perfeito. Um conceito, Mayara, que você falou que é o que eu acredito. Primeiro, que a gente não emagrece para ser saudável, né? Na verdade, o emagrecimento ele faz parte do pacote de você adquirir bons hábitos e com isso você vai adquirindo um estilo de vida saudável e o emagrecimento acaba vindo como um bônus, né? Mas o emagrecimento per se, ele não deve ser perseguido como santo graal. Muitas dietas, elas acabam sendo extremamente restritivas, acaba que você não consegue comer todos os micronutrientes que você precisa. Se você pegar, existe dieta de todos os tipos, né? Dieta da banana, em que você come. Essa é antiga, dieta da banana, dieta da sopa. Se você quiser comer creme cracker, né? Você consegue perder peso só. Exato. E isso não necessariamente implica em um ganho em questão de qualidade de vida, né? Em questão de saúde. Então, você comer para poder ser saudável e com isso acaba tendo um efeito colateral que é a perda de peso. Eu acho isso assim, você ter essa mudança, né? Essa mudança de pensamento em que você vai comer. Na verdade, você não vai comer priorizar uma dieta e comida de verdade, com densidade nutricional, tudo isso, você acaba tendo uma mudança significativa na forma, por exemplo, como você funciona, você acaba tendo uma riqueza maior de vitaminas, de minerais, e isso acaba melhorando os sintomas que antes você não associava a uma baixa qualidade alimentar. Então, isso realmente nada bate comida de verdade, né? Nada bate açougue e feira. Não. E eu acho que as pessoas, elas são muito fixadas entre o que eu devo comer, aquela coisa que ela vai adicionar à dieta dela e aquela coisa que ela vai adicionar que vai fazer a grande diferença. Na verdade, não é aquilo que você adiciona que faz a grande diferença. Faz mais diferença os nãos que você fala com relação, por exemplo, a evitar os processados, evitar os açúcares processados, os óleos vegetais. Isso impacta positivamente muito melhor, muito maior, né, esse impacto do que simplesmente você ir atrás daquela espírula, aquela clorela, aquele limão com sal, glutamina. E aí você qual o melhor horário, qual a melhor rotina. As pessoas gastam tanta energia em descobrir rituais que acabam perdendo. Tipo assim, gastam muita energia naquele que é pouquinho. Esquece do básico, né? Esquece do básico, do macro. Você não começa a construir a casa a partir das decorações, das firulas. Você tem que fazer o básico. Base sólida, o Felipe colocou, né, que é como a musculação. O ganho estético é uma das consequências. Então, Você não faz a musculação para ter um six-pack, né? Na verdade, o músculo hoje ele é um dos órgãos envolvidos na longevidade, né? Um dos órgãos autonomia. Ele é um dos órgãos endócrinos relacionados aí à melhora do desfecho cognitivo nos idosos. Então, assim, na verdade, você faz musculação não para poder esculpir o corpo. Você faz porque a musculação ela é fundamental
para alimentar esse órgão da longevidade. Da mesma forma, o intestino, né? Você não vai comer para alimentar bactérias, né? Você vai comer saudável porque é isso que faz um ser saudável. E os ganhos vão vir, não tem como não virem, né? Os ganhos vêm. Você se livrar você se livrar dessa neura, do suplementozinho, do pozinho, daquela quinoa importada, sei lá, Sandes, é aquilo que é o saudável. Você se livrar dessa neura, dessa busca pelo alimento sagrado, né? O santo graal, isso aí vai te poupar energia que você pode investir em N coisas. Exatamente. Você pode investir essa energia no seu autocuidado, nos seus estudos, em fazer. As pessoas gastam tempo procurando a mistura perfeita, e a mistura perfeita não existe. Simplesmente não existe, exatamente. As pessoas esquecem do simples, do mais básico, é isso que não deixa elas irem para frente e alcançar os resultados que elas querem, né? Mas, Perfeito. então, vamos começar a falar um pouquinho. Pode falar, pode falar. Você negligenciar o básico bem feito, você atrasa os seus resultados. Você acaba gastando mais dinheiro porque você começa a investir em coisas que você não precisa. Você acaba, quanto mais tempo você demora para poder perceber que o básico é o que funciona e que é o sustentável no longo prazo, mais você vai ficar gastando, e tempo é tudo, né? É a única moeda que a gente consegue. Exatamente. É a mais valiosa que existe hoje, né? Eu sempre falo isso também no meu Instagram, do simples, né? As pessoas ficam procurando essas soluções mágicas e esquecem do básico. Perfeito. Mas, enfim, falando então um pouquinho começando a falar do intestino e a relação com alimentação, geração de doenças, qual que é, Ana? Qual que seria a principal relação entre o que a gente come e o que chega lá no intestino e o surgimento de possíveis doenças, o impacto na saúde como um todo? Veja bem, o intestino, ele é uma fina camada de célula que separa o meio externo do meio interno, né? Pelo nosso intestino passa 40 toneladas de comida durante uma vida. 40 toneladas de coisas que o intestino tem que processar, né? Digerir e entender o que tem que entrar e o que não tem que entrar. Então, assim, do ponto de vista mais simplista, o nosso corpo ele é construído em cima do que a gente absorve. Então, se não tem uma absorção adequada de nutrientes como proteínas, que são os bloquinhos construtores do nosso corpo. Todas as nossas células são compostas de proteína. Os nossos anticorpos são compostos de proteína. Então, se você não tem, por exemplo, uma absorção boa de proteína, você não vai ter saúde óssea, você não vai ter saúde renal, você não vai ter saúde cerebral, você não vai ter saúde imune, você não vai ter saúde cardiovascular, não tem, né, saúde muscular, osteomuscular. Então, assim, quando você passa para pensar que tudo que no nosso corpo, o material base do nosso corpo, ele não é criado do nada, ele é absorvido da comida. Então, Exato. assim, no ponto mais simplista é isso. Se você não tem ferro, se o seu estômago não está ácido, você não absorve o ferro, você vai ter uma anemia, você vai ter fadiga, dificuldade de aprendizado, dificuldade de concentração, dificuldade de fazer atividade física, cansaço, baixa de imunidade. Então, assim, na verdade, tudo passa, todo o nosso corpo ele passa pelo intestino. Isso é o mais simplista possível. Então, não existe uma doença que não melhore ou potencialmente piore ao não tratar o intestino e as doenças, né, e as comorbidades relacionadas ao processo de má digestão. Né? Perfeito. A gente fala sempre quando
puxa o assunto do emagrecimento, o mais básico que a gente começa a falar, para gente que acredita em comida de verdade, acredita em alimento natural, a primeira coisa que a gente fala, se a pessoa quer emagrecer, é evite industrializados. E isso costuma já fazer uma grande diferença na vida dessas pessoas na questão do emagrecimento, né? Porque são alimentos hipercalóricos, hiperpalatáveis, fazem a gente comer demais, porque tem muitos aditivos. E qual que é o principal problema desses alimentos industrializados, além de atrapalhar o emagrecimento, na saúde intestinal e na saúde como um todo? Perfeito. Assim, você vê que os alimentos hiperprocessados, eles geralmente têm uma adição de gordura má, do tipo uma gordura à base de óleos vegetais. Esses óleos vegetais, o processo já começa que o processo de extração ele é químico, ele é dissolvente, são óleos que não que tem uma grande percentual de ômega 6, que em excesso ele tende a fazer uma inflamação crônica. Esses óleos vegetais refinados, eles estão associados à alteração da nossa microbiota. Então já começa que são alimentos que vão alterando ao longo do tempo essas bactérias que moram no nosso intestino. Então, elas começam a serem substituídas. Ao invés de você ter a sua flora ativa, você começa a fazer uma adaptação dessa microbiota para uma microbiota que não favorece um processo anti-inflamatório. Pelo contrário, é uma microbiota que produz fatores que estimulam o nosso processo inflamatório crônico. E com isso, esse processo inflamatório ativado, nós vamos ter alterações hormonais importantes envolvidas no processo de emagrecimento. Eu acho que a principal é a microbiota alterada, ela está relacionada à resistência insulínica periférica. E a resistência insulínica periférica, ela é um dos fatores, né, que dá essa piora na questão da perda da A dificuldade de emagrecer. Fora, assim, que outra coisa, né, que também acontece, que esses alimentos, eles, além de serem, como você falou, hiperpalatáveis, e você acaba tendo um volume alimentar muito grande. Exato. Volume alimentar muito grande, porque você não se sente saciado, você está comendo hora, a cada 3 em 3 horas. Esse excesso de comida no trato digestivo também está associado a processos de desbiose. Porque acaba que é um volume alimentar grande, de grande quantidade, durante muito tempo, e você acaba não tendo uma digestão eficaz. E com isso, esse excesso de comida no intestino acaba alimentando muito essas bactérias, então você começa a ter um grande crescimento bacteriano ali. E esse grande crescimento bacteriano está associado a esses processos inflamatórios, está associado ao ganho de peso, também está associado, por exemplo, à distensão abdominal. Então, às vezes, a pessoa ela nem é não tem um percentual de gordura grande, mas sempre anda com a barriga distendida, aquele barrigão como se estivesse grávida. E acaba tendo esse efeito de percepção de que você tem uma gordura abdominal. Fora que a resistência insulínica favorece também o aumento dessa gordura visceral que inflamatória, tudo isso por conta desse processo de desbiose. Dificulta o ganho de massa muscular, e a gente sabe que sarcopenia, né, que é essa diminuição dessa massa muscular, com excesso de gordura inflamatória, tudo isso cada vez mais vai favorecendo a diminuição da nossa taxa metabólica basal, a capacidade de perda de peso, Então, assim, vai virando uma bola de neve, né? Tem tudo a ver. Sim, Tudo a desbiose, para quem não sabe, Ana, eu acho que talvez algumas pessoas não conheçam o termo, mas é esse desequilíbrio, então, entre as bactérias boas e ruins no intestino, né? No intestino. A desbiose, ela pode ser essa alteração, na verdade, dos micro-organismos que moram no nosso intestino. Não são só bactérias, né? Só bactérias, embora as bactérias elas sejam a maior população, nós também temos fungos, nós também temos vírus, nós também temos alguns protozoários que moram, que habitam, colonizam o nosso ser sem
serem necessariamente parasitas, né? Aí, quando você tem um processo de alteração, seja em quantidade, ou seja, na qualidade, no tipo dessas bactérias que moram no nosso intestino, nós temos um processo de disbiose, né? Que seria o contrário do processo de eubiose. Então, a disbiose é isso, essa alteração, né, dessas bactérias, desses micro-organismos que habitam naturalmente no nosso intestino. O nosso trato digestivo, ele precisa ter essa população bacteriana, faz parte da nossa saúde. A gente vê que se você pegar, eu gosto muito desse dado, se você pega as suas células e tira o DNA delas e coloca numa balança, e você pega as células, o DNA das bactérias que estão no seu intestino, né? E coloca em outra balança, você vai ter 90% do peso do DNA, do material genético do seu corpo, é de bactérias, não é humano. 90% do peso do material genético do seu corpo é bacteriano. Nós Isso somos bactérias. nós somos, sim, nós somos parte de nós e essas bactérias, elas não só habitam o nosso intestino, como elas, o produto do metabolismo delas, né? Porque elas estão ali, elas comem o que sobra do nosso intestino e ao comer o que sobra, o resultado dessa fermentação pode ser tanto benéfico quanto maléfico, porque elas vão competir com a gente pelas vitaminas, elas vão competir com os minerais, elas vão competir com os macronutrientes e também ela vai liberar quando uma bactéria morre, porque uma meia-vida de uma bactéria aí dura 3 dias, 4 dias no máximo, e toda vez que ela morre, que ela rompe a casca dela, ela está liberando material ali que pode ser tanto inflamatório como anti-inflamatório, dependendo do tipo de bactéria que está ali no nosso intestino. Então, assim, é um equilíbrio fantástico. Uhum. E equilíbrio depende tanto do que nós comemos, como também do que nós fazemos, como nossos hábitos de sono, nossos hábitos de exercício físico. Então, vira assim, tudo é um equilíbrio perfeito. Uhum. Ana, a gente falou, né, dos industrializados, os principais problemas deles. Numa alimentação que seja mais natural, mas que a pessoa não se preocupe muito com essa questão, porque assim, ser natural não significa que seja saudável, né? Por exemplo, o açúcar, uma tapioca, uma farinha refinada são naturais, mas eles não necessariamente são saudáveis. Então, se a pessoa não se preocupa com essa questão, também pode influenciar na microbiota e em outras questões ali da saúde intestinal, certo? Certo, claro. Veja bem, como você não erra. Eu sempre falo isso. O grande problema da humanidade não são os alimentos pouco processados, né? Então, por exemplo, eventualmente você fazer uso de um açúcar, ele não é prejudicial. Há quantos anos, né? Centenas de anos o açúcar existe, né? Só que antigamente se comia muito menos açúcar. Hoje, uma criança de 2, 3 anos, ela já consumiu mais açúcar, mais sacarose, que é esse açúcar da cana-de-açúcar, do que os nossos avós, dos nossos bisavós, a vida inteira. Então, assim, na verdade, se você consumisse um pouquinho num decorrer de uma vida, isso não seria problema. Você comer, por exemplo, um pão feito com uma fermentação natural, que antigamente o processo de fermentação ele era mais demorado, então havia uma pré-digestão daqueles grãos, não seria tanto problema. O problema é que nós hoje estamos vivendo, comendo comida de padrão ocidental, que é um excesso de grãos, a base alimentar ocidental é de grãos, a base alimentar é açúcares, e você acaba aumentando muito esses óleos refinados e
consumindo menos o que nós realmente precisaríamos estar consumindo. Então, se você me perguntar, Mayara, então qual que é o alimento inimigo? Não, não existe nada inimigo quando a gente pensa no produto existente na sua forma natural na natureza. O que é totalmente diferente de cornflakes, o que é totalmente diferente de Boluna Maria, né? Bolinho Ana Maria, o que é totalmente diferente de salgadinho de milho saborizado, sabor bacon, sabor sei lá o quê. Então, existe uma diferença muito grande entre um grão que está presente na natureza e o processo de refinamento intenso e, principalmente, o volume que nós comemos. Porque se você for pegar esses pacotinhos brilhantes, lindos de mercado e for ler os ingredientes, eles basicamente vão se resumir a soja, a milho e a trigo. Então, na existe diversidade alimentar nenhuma. A pessoa ela passa a vida comendo formas diferentes de soja, milho, trigo e açúcar, né? Porque ela nem reconhece mais o que tá comendo, né? É um negócio com sabor de bacon, aí nem sabe o que tem naquilo. Não tem diferença nenhuma entre os ingredientes. Se você pegar, por exemplo, um cereal matinal, você pega um cereal matinal desses, qualquer cereal matinal que tiver na prateleira, ele vai ter soja, milho, trigo e açúcar. Ou um dos três, ou um dos quatro, ou os quatro. Tudo junto. E aí você come isso no café da manhã. Aí no lanche você come uma barrinha de cereal que vai ter soja, milho, trigo e açúcar. Aí no almoço você vai comer, sei lá, alguma coisa com macarrão. Aí ou você vai comer um empanado, ou você vai comer uma lasanha, ou você vai comer, ou alguma coisa no seu almoço vai ter soja, milho, trigo e açúcar. E aí no seu lanche da tarde você come um salgado, vai ter soja, milho, ou seja, não existe diversidade alimentar. São paginações da soja, do milho, do trigo e do açúcar. Então, quando você fala assim, mas é da natureza. Gente, não é da natureza. Você só está consumindo isso. Não está assim na natureza. A gente não tem na natureza cornflakes, macarrão. A gente tem lá o grão, né? É totalmente diferente. É totalmente diferente. Então, assim, se você tem uma diversidade alimentar e você não consome trigo, claro que isso não vale para quem é celíaco ou quem é sensível ao glúten, mas você consumir o trigo, você consumir um pão de que você faça de fermentação, você nem precisa ser você. Hoje em dia, quantas padarias artesanais existem já? Não vai ser isso que vai detonar a sua saúde. O problema é que nós comemos no café, no lanche, no almoço, no lanche, na janta, na ceia, a mesma coisa todos os dias. Então, né, o problema é isso. E o volume que se come também, né? Não é, além de repetir as mesmas coisas, também é um volume muito grande. E como esses produtos também concentram numa pequena porção uma grande quantidade de caloria, de carboidrato, de açúcar, fica tudo em excesso na alimentação, né? Exatamente, fica tudo em excesso. E assim, você vê, por exemplo, isso, gente, eu não estou inventando, não. Você vai ler as histórias, por exemplo, do Ruffles. O Ruffles, ele foi criado para poder você ter um tamanho certo, aquelas honduras certas, com a quantidade certa de sal para poder estimular as suas papilas gustativas, com a quantidade certa de gordura para dar crocância, para quando você colocar na boca ele fazer crack e ele dissolver na sua boca. E aí você tem aquela explosão de sabor, só que não tem saciedade nenhuma. Porque não tem densidade nutricional, né? Você nem come. O Ruffles, ele dissolve na sua boca, não desce nem bolo alimentar aquilo. E aí lá no pacote não está escrito, é impossível comer um só. E realmente, aí você fala, porque eu não tenho controle. Meu, não é que você não tem controle, é que essas comidas foram feitas para serem consumidas em excesso. E eles fizeram, quando você estuda esses livros aí de neuromarketing, né? Não é coisa que a gente inventa, eles fazem para isso. E eles descobriram, agora não me pergunte como que eles descobriram, mas eles descobriram que se aumentasse o
peso dos consumidores deles em 10%, eles iam comer 30 mais, iam consumir 30 mais, iam gastar em 30% mais. Então, o que é que eles querem? Eles querem que aumente o peso dos consumidores, que é para poder gastar 30% a mais. Então, é uma luta desleal. Às vezes É as uma pessoas briga desleal. acham que são fracas, né? Até dá uma frustração, assim, mas é isso, é desleal. Não tem como competir com a indústria. Não tem como competir com a indústria, não tem como competir com o neuromarketing que eles fazem. Eles te pegam pela sensação, pelo cheiro, pelo sabor, pela embalagem, por gatilhos emocionais. Então, assim, é É um impossível. trabalho árduo para vender. É um trabalho árduo para vender. E eles não querem que pessoas mais magras, ou pessoas mais saudáveis, ou pessoas que não consumam. Que se preocupem com a saúde, né? Exatamente. Não vai dar lucro isso. Não vai dar. Não é, gente, é o mercado, é a lei de mercado. Eles querem que você consuma um cereal matinal. É isso que eles querem. Então, assim, também não pode ser ingênuo, não é, Mayara? Não dá pra gente ser ingênuo. Você ter uma comida, você gastar seu dinheiro em açougue, em feira, porque também o que a indústria quer? A indústria quer que você compre quinoa vindo do Andes, porque isso tem. Eles não querem que você compre da feira agroecológica, do seu consumo local. Eles não, vamos então promover uma dieta saudável. Então você vai comer leite de castanha. Só que a castanha vem lá, o pistache vem lá da Califórnia. A castanha vem lá não sei nem que país, vem de outro país. Então, assim, o que eles querem é isso. Gerar novas demandas de consumo. É o sal rosa que vem do Himalaia. São as nuts, são os leites de nuts. Então, sempre está gerando uma nova demanda de consumo. Ninguém quer que você compre a abóbora do produtor agroecológico do seu lado. Eles não querem que você compre o frango da cultura, da agricultura e da pecuária que está aqui do seu lado. Não querem. São alimentos tão simples e tem todo esse jogo, né, de um lado. E aí, por isso as pessoas acham que às vezes é tão complicado emagrecer, tão complicado ter uma alimentação saudável, porque tem esse jogo desse lado que fala que é complicado, né? E tá tentando enfiar isso na cabeça das pessoas. Mas, na verdade, é muito simples. É isso que a gente tá falando o tempo todo. É feira e açougue, né? Aí as pessoas, elas querem. Elas realmente querem. Aí entra na internet. Aí vê a blogueira falando que tem que ser comida tal. Mas não basta ser comida tal. Tem que ser comida orgânica. Não basta ser o sal marinho. Tem que ser o sal marinho do Himalaia. Então, assim, não pode ser manteiga. Tem que ser a manteiga ghee. Não pode ser só manteiga ghee, tem que ser a manteiga ghee orgânica do boi Com grass-fed. cúrcuma. Exatamente. E aí começa esse floreamento, aí a pessoa, então eu vou comer meu McDonald's mesmo. Mais fácil. Mais fácil. Porque as pessoas começam a complicar tanto. Outro dia, uma pessoa estava muito angustiada porque ela não sabia que máquina de água ela comprava. Que máquina de água como é que chama? Filtro de água, né? Isso. E gastando uma energia mental, porque ela tinha passado a semana sem dormir pesquisando qual era o melhor filtro de água. Entende? As pessoas, elas gastam muita energia aonde o resultado não é o dos resultados. Então, se ela gastasse essa energia na academia, para ela ia ter muito mais ganho do que ela passar a noite sem dormir, porque qual que é a água que vai fazer a diferença? Exatamente. Existem filtros de água aí no mercado que 15 mil reais, tá, gente? É um absurdo, né? É a mesma coisa do preço desse sal do Himalaia e da quinoa lá de não sei onde. A manteiga ghee a manteiga mais cara que a manteiga normal.
Exato. Ai, é muito melhor, vai te acrescentar muito. Não vai, gente. Não vai ser a diferença entre a manteiga e a manteiga ghee. Você saindo do óleo vegetal, já tá, ó. É, o que que você tá cozinhando nessa manteiga, né? Para começar, que deveria ser a sua primeira preocupação. Você vai cozinhar o que aí nessa manteiga? A base. É isso que, assim, a gente precisa realmente tentar ser mais simples. É ovo, carne, peixe, abóbora, abobrinha. E tá na época do que? Agora aqui no Nordeste, tá na época da abóbora. Então a gente compra abóbora, o pessoal dando A abóbora. minha mão é amarela, eu como abóbora quase todo dia, todo mundo sabe. Tá na época, uma delícia. Ai, agora é a época da abobrinha. Vamos comer abobrinha. Ai, agora é a época do piqui. A época do piqui eu amo. Morro de comer piqui. Fico anotando o dia inteiro. Indo. É a época do não sei o quê. Vamos comer não sei o quê. É, a E, gente vai se adaptando. e privilegiar a agricultura que está próxima a nós, né? E a economia local, né? Local. Existe assim um negócio assim muito um lobby muito pesado em torno, por exemplo, de certos sempre existe uma comida que é a comida antes era quinoa, amaranto, né? Essas coisas Aham. assim, sempre tem, agora espirulina, clorela, sei lá o quê. Então a gente vamos, ao invés de pegar essas coisas que são muito distantes de nós, e sempre ver aonde que são as feiras agroecológicas, faz o contrato lá para receber uma cesta toda semana, se vira com o que vem nessa cesta. Você vai economizar dinheiro, você vai ganhar em questão de saúde, você vai fazer muito, muito melhor para a sua saúde, é isso. A Joyce perguntou: e aveia faz mal? Gente, assim, Joyce, deixa eu só te perguntar uma coisa. Você gosta do gosto da aveia ou é porque te disseram que a aveia faz bem? Não, é Essa é sério, uma questão. eu tenho essa curiosidade. Eu Escreve também. no comentário, alguém gosta do gosto da aveia, come aveia porque gosta do sabor da aveia ou porque a aveia faz bem? É. Escreve aqui pra gente ficar sabendo que não é zoeira, não. Eu realmente tenho É essa curiosidade. verdade, é porque muita gente às vezes se esforça para gostar da aveia, né? Exatamente, porque dizem que é Dizem saudável. que é Diz, bom. Joyce, não Ela gosta. disse que não gosta. Joyce, liberta da necessidade de comer aveia. Você nem gosta. Não se preocupa com a aveia. Não é. Aveia. A Ana, a Patrícia falava que ela gostava de aveia com leite e mel, mingau. Você realmente. Então, Ah, Paty, ok. tá bom. Ok, se você realmente. É aquele negócio, eu gosto muito. Então, assim, o seu organismo, ele tem capacidade de lidar com aquilo, você comer isso uma vez por semana. O problema não é a aveia que você come uma vez por semana, o problema é que você está comendo, sobrecarregando com os outros grãos. É milho, café da manhã, ou aveia no café da manhã, o trigo no almoço, ou Soja. a soja, toda refeição ter grão. E aí, o grão, olha só, os grãos, o que são os grãos? Os grãos são as sementes comestíveis. Cereal é aquilo que nasce em espiga e leguminosa é aquilo que nasce em vagem. Então, por exemplo, a soja, ela nasce em vagem, assim como o amendoim também é uma leguminosa. A aveia, o trigo são do tipo cereais, que nascem em espigas, né? Nascem em espiga. Nós não temos uma capacidade de digerir grãos de forma adequada. Os cereais, nós não digerimos direito nem o carboidrato e nem a proteína. O tipo de proteína que é armazenada no cereal, ela é de difícil quebra pelo nosso trato digestivo. E, por exemplo, a proteína mais famosa é a gliadina, que é a do trigo. Uhum. Nós não temos capacidade de quebrar de forma correta esse tipo de proteína. Da aveia, a avenina.
Então, assim, dizer que ai, faz mal, depende. Você come todos os dias, em todas as refeições, grãos, o excesso de grão vai sobrecarregar o teu trato digestivo. Então, escolha os grãos que você gosta e faça aquilo, as suas exceções que valham a pena. Né? A Paty, não, Paty, se liberta, liberta da aveia, né? Você já se libertou. E eu ia falar, então, Paty, coma a sua aveia. Não, Sementes de abóbora e de girassol são bons alimentos para dar croque-croque nos vegetais. Ah, se você gosta, né, também. eu não vou falar, eu sou fã de girassol. Adoro de girassol. Eu gosto de abóbora também. Eu acho que é uma substituição, por exemplo, barata. É, Girassol eu compro dois e 30 até R$ 3 o quilo, não, a 100 gramas, né? gramas, né? 100 gramas. Enquanto que, por exemplo, uma semente de caju, Nossa, os é, 13, né? aqui eu encontro um pouco até mais barato. É, Aqui né? é R$ 9,90. Então, assim, particularmente eu gosto, né, Pra para substituir, né? incluir. Agora, sim, aquela coisa, né? As sementes, nós não temos moela, né? Quem come muita semente é pássaros, porque eles têm moela e a moela tritura aquele negócio. Uhum. O estômago não é moela. Então, se a gente começa a comer muita semente e não mastiga direito, porque aí é outro problema nosso, é não mastigar os alimentos, gente. É, E aí você acaba, se você não mastigar direito, você vai estar colocando um negócio que vai sair igualzinho no seu cocô, né? Só que com um potencial de ter fermentação. Então, para quem sente, por exemplo, a barriga distender, muitos gases, talvez não seja interessante adicionar muita semente. A não uhum. ser que você tenha esse trabalho bem feito de mastigar. O que eu acho que todo mundo tinha que fazer, né? Exato. Falando nisso, Ana, eu até tinha separado para a gente falar, porque no emagrecimento, uma das principais coisas também, eu acho que é saber o que comer, comer com fome e tentar comer até a saciedade, que é a parte mais difícil. E para conseguir comer até a saciedade, a gente tem que aprender a comer devagar. E isso inclui, né, uma boa mastigação, até porque a gente come para a gente adora sentir o sabor dos alimentos e a gente só sente na boca. Então, quanto mais tempo o alimento ficar aqui na boca, melhor. Então, tem todos os mecanismos de sentir do nosso paladar, da liberação de substâncias que a gente percebe aqui nessa região. Então, faz sentido o alimento ficar mais tempo na boca. Isso tem a ver com o emagrecimento, mas essa questão de comer devagar, de ter uma boa mastigação, também pode influenciar em outras coisas, né? Eu acho que você tem até um vídeo sobre a questão da carne vermelha e de como uma não mastigação pode atrapalhar na digestão desse tipo de alimento que leva mais tempo, que dá mais trabalho, né? Exatamente. A mastigação, igual a Paty colocou aqui, né? A gente tem uma sensibilidade. Os nossos dentes, eles não são coisas mortas ou inertes. A gente acha que dente é inerte, né? Não. É, Nós temos terminais nervosos na nossa boca de uma sensibilidade absurda. a A nossa Patrícia tá falando até sobre isso, que ela falou do fio de cabelo, né? fio de cabelo, a gente consegue sentir o fio de cabelo. Achei um fio de cabelo. Então, você imagina, a gente precisa. Gente, namorem a sua comida. Cheirem, olhem, né? Olhem como a comida ela precisa também, ela também tem esse papel. É claro que você não come só para satisfazer as suas vontades libidinosas, né? Mas você também tem que sentir prazer. A comida ela não pode ser uma coisa associada a medo, a temor, a nojo, a desespero, a tristeza. Imagina você comer aquele. Ai, meu Deus, eu odeio comer isso, mas eu vou comer porque eu Toda preciso. refeição. Gente, não é vida. Então descubram o prazer de comer bem. E também é aquela coisa, não existe nada que nós não aprendamos a comer. Você pode sim aprender a comer novos sabores. Temperem as suas comidas, façam refogadas em manteiga ou Formas diferentes de preparo.
exatamente formas diferentes de preparo e se envolvam mais nisso. E aí, na hora de for comer, sinta o cheiro, sinta o sabor, mastiguem. A digestão ela já começa na boca. Então, mastiguem. Tem uma função também importante em imunidade, no processo digestivo, no processo até de facilitar a descida pelo trato digestivo. Então, assim, a mastigação eu acho que é um dos passos mais menosprezados, menos subestimados do nosso processo digestivo. Infelizmente. É, Ana, oi. eu odiava fígado e que depois passou a amar. Eu odiava abóbora. Eu nunca tinha comido abóbora na minha Eu vida. também não. Tipo, hoje a abóbora é uma das coisas assim que eu como com prazer. Abóbora, abobrinha. Nós somos acostumados a comer só os mesmos alimentos e das mesmas formas de preparo, né? Por isso que às vezes as pessoas começam a querer comer de forma mais saudável e falam assim: ah, mas eu não gosto de beterraba, mas a pessoa só conheceu a beterraba cozida no vapor, ou a cenoura e a couve-flor cozida no vapor. Óbvio que você não vai gostar, não é muito gostoso mesmo, eu nem como assim, no vapor. Então, mas se você fizer isso numa manteiga refogado, coloca no forno, faz de outra forma de preparo, talvez seu paladar vai adorar desse jeito e você vai passar a amar esse alimento que antes você desprezava, né? Então as pessoas têm Pode que fazer tentar. como para gostar de ovo. Por exemplo, o ovo você pode fazer em formas de muffins, você pode fazer em formas de waffles, né? Você pode fazer assim, você não precisa muda o preparo de como você está fazendo ele. Existem ovo cozido, ovo frito, ovo mexido, ovo pochê, existe o ovo mexido. Assim, Omelete. você pode fazer em forma de omelete, um ovo cremoso com bastante queijo para dar aquela liga. Então, assim, existem aprender novas preparações, Opções, é. novas opções, né? O Joseph colocou aí, já provou o omelete. O omelete praticamente não tem gosto de ovo, nem gosto, nem cheiro. Você bater com o que sobrar na geladeira do dia seguinte. Sobrou, sei lá o que, na geladeira do seguinte, bate com ovo e coloca no forno em uma forminha, vira um muffin para comer de café da manhã, né? É. Então, Basta assim, um pouquinho de criatividade, um pouquinho de. Pensar um pouquinho só, usar o que tem em casa, né? Se jogar na cozinha também, tá falando que tentar. a receita de ovo cremoso é maravilhosa. Eu quero experimentar, não conheço, vou Ah, provar. tá tem os destaques. Depois você dá uma olhada lá. Eu Ana, a vou. gente tá ficando quase sem tempo, tinha muito mais coisa para falar, mas eu acho que a gente pode puxar um assunto que eu queria muito falar com você, que é sobre o que é o hábito intestinal normal. Talvez seja até pouco tempo para você falar sobre isso, mas no domingo eu fiz umas enquetes nos meus stories sobre intestino, porque a gente ia fazer a live e aí eu falei, ah, vou jogar umas perguntinhas aqui para ver o que o povo tá sabendo, o que tá achando. E aí, primeiro eu perguntei se as pessoas consideravam que tinham o hábito intestinal normal, e aí mais da metade diz que considera que não. E eu perguntei na outra o que elas consideravam o hábito intestinal normal. As opções eram ir todos os dias ao banheiro, comer e ir ao banheiro, ir 2, 3 vezes na semana ao banheiro. A maioria esmagadora falou que é ir todos os dias ao banheiro. E uma quantidade razoável falou 2 a 3 vezes na semana. Pouquinha gente falou comer e ir ao banheiro. Mas essa foi a relação. E o que é esse hábito intestinal normal? Depende de pessoa para pessoa. Isso é uma excelente. Eu acho que a pergunta de ouro, como que você reconhece que se o seu intestino ele está bem ou se ele não está bem, né? Primeiro, o hábito de ir ao banheiro, ele não pode ser desconfortável, não pode ser doloroso e nem constrangedor. Então, se você é do tipo que come e tem que olhar onde ficam os banheiros, você é num restaurante, e se você comer, você tem que sair correndo para ir ao banheiro, isso também não é normal. Mas se você é do tipo que viaja, fica 15 dias fora, 15 dias sem ir ao banheiro, também não é normal. Então, qualquer dor, desconforto
ou constrangimento social que possa acontecer, isso não está associado à normalidade do funcionamento, né? E aí eu sempre falo umas perguntas. Mais importante do que frequência, porque se você pega na literatura médica, eles vão, tipo assim, de 3 vezes ao dia até 3 dias sem fazer. Tem gente que ir ao banheiro 3 vezes ao dia, mas pastoso, não é normal. Você ficar 3 dias sem fazer e ele sai aquele cocô cabritinho, né? Também não é normal. Então, mais importante do que só a frequência é você ver se você precisa fazer força para poder ir ao banheiro, né? Se precisa de esforço, se você sente dor quando faz, né? Às vezes ele sai duro que machuca. Se você precisa fazer algum tipo de manobra para que o cocô saia, né? Algumas pessoas têm uma constipação tão intensa que precisa fazer até manobra de extração mesmo manual. Existe muita gente, e como sempre foi assim, acha que é normal fazer isso. Mas não é normal, tá? Não é normal. O normal é você sentir vontade, você sentir o reflexo, a ampola retal encher, ela tem uma capacidade de armazenamento aí de 100 gramas. Aí, quando ela atinge essa capacidade, você tem um reflexo, aí você vai ao banheiro e aquilo sai de uma vez suave, tá? É suave, não pode machucar. É uma banana, realmente é uma banana. Não pode ser mole, tem que ter uma forma bem definida, embora ele não possa ser bolinhas duras. Sabe aquelas bolinhas igual cocô de cabra, de coelho, que vai lá para o fundo no vaso sanitário. Então, assim, ele não pode ser muito amolecido. Quando você passa o papel higiênico, não pode vir muitos resíduos, tá? O cocô normal, ele não deixa resíduo, ele não boia, não adere à borda do vaso. Ele tem uma coloração marrom, nos tons de marrons, não pode ser amarelado, não pode ter resto de comida mal digerida, não pode ter um odor muito forte. Ele tem um odor característico de cocô, né? Tem o cheiro de cocô, mas ele não tem que cheirar podre, né? Então, Uhum. tem essa diferença e, principalmente, tem que ser tranquilo. Não pode ter gases em excesso, aquela dor de barriga que você tem que sair correndo, não. É um processo tranquilo, suave, confortável, né? Certo. Vocês têm que se sentir confortáveis ao ir ao banheiro. É sentar na posição e sair. Saiu, Simples. pô, tá, não tem muito resíduo. Eu, particularmente, eu não gosto de limpar. Eu acho que a pessoa tem que lavar com duchinha e depois secar com papel higiênico, principalmente se pessoas que têm processos de hemorroidas, tá? Gente, as fezes, elas é o final do nosso processo digestivo, né? É uma cultura ali de bactérias absurda. Então, assim, por favor, é claro, se você estiver na Um rua, minuto. 1 minuto, usem chuveirinho para limpar. Ai, Ana, nem sei como agradecer. Foi muito bom. Você é topíssima no assunto. Acho que tinha muito mais coisa para falar. Infelizmente, não dá tempo de falar sobre tudo. Nem seria justo, né, falar de tudo que você sabe aí sobre o intestino e a relação disso com a saúde em 1 hora. Mas muito obrigada pelo seu tempo, por ter aceitado fazer essa live aqui. Eu vou deixar ela salva para quem quiser ver depois, que é conteúdo de ouro. Muito obrigada pela aula que você deu. Gente, muito obrigada. Vocês até essa hora aqui com a gente, né? Obrigada mesmo. Aham. Obrigada, Ana. Até mais. Até mais. Boa noite, Tchau. gente. Boa noite, gente. Obrigada a todo mundo que viu. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, pessoal.